2026 e que terminou com a vitória rubro-negra 1-0 para cima do Vasco. Muito boa noite, amigos. Já quero cumprimentá-los a partir de agora, porque daqui a pouco a gente vai voltar programado com as primeiras entrevistas. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Kelly. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste ao Troca. 1-0 de um jogo que já era de um domínio muito grande do Flamengo no 11 contra 11. O jogo definitivamente acaba em termos de competição mesmo, até após a expulsão do Barros no início do segundo tempo. E aí era quase o Vasco tentando resistir uma questão de tempo até que o Flamengo conseguisse fazer o gol. Muito boa noite, Alex. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, dona Kelly. Tudo bem, não? Tudo bem. Certo, Cadu Mansa, todo mundo tá em casa. Isso aí foi o famoso treino de luxo mesmo, né? O Flamengo volta realmente pro ano já numa condição muito boa. Com esse mesmo padrão, muito bem interessado no jogo, sabendo da importância do momento, daquilo que representa, e fez um belo jogo de novo, e concordo com o Mansur, 11 contra 11 já estava melhor. Agora, depois da expulsão, ficou mais tranquilo para poder conseguir fazer outras coisas aí dentro do jogo, jogar bastante por dentro, não só por fora, como estava a maior parte do tempo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ouvir mais das impressões da nossa dupla por aqui, com o Mansur e com o Alex. Agora a gente vai lá para o gramado do Maracanã. Ana Flávia Nunes já está com o Léo Jardim e a gente vai ouvir a entrevista do goleiro do Vasco. Oi, Kelly, estamos aqui então com o Léo Jardim. Ele vai conversar com a gente sobre o jogo, fazer uma avaliação e as defesas difíceis que ele fez. Cara, claro que não foi o jogo que a gente esperava fazer. Mas eu ainda acho que é um pouco cedo para a gente definir o que vai ser da temporada. É o terceiro jogo da temporada. A gente tem muita coisa pela frente ainda. Sabe que o jogo de hoje também é um alerta para o que precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar. Acho que não tem terra arrasada. É saber sofrer a derrota e ver o que a gente precisa melhorar. Eu acho que o primeiro tempo a gente realmente não conseguiu encaixar o nosso jogo, teve bastante dificuldade, mas eu acho que até a expulsão no segundo tempo a gente conseguiu voltar melhor, o jogo estava mais equilibrado, mas aí acho que a expulsão acabou dificultando ainda mais a partida pra gente e aí acabou virando um ataque contra a defesa. Obrigada, tá aí o Léo Jardim. Kelly. Muito bem, a nossa reportagem já fazendo as primeiras entrevistas na saída de campo. O Léo Jardim foi o primeiro a falar, dizendo já aí que esse primeiro jogo ainda não pode definir a temporada. Bruno Halper tá com Bruno Henrique, vai trazer a entrevista dele pra gente. Falando sobre a primeira vitória na temporada. O grupo. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições, mas foi conversado juntamente com o presidente, com o Felipe, todos os jogadores, a gente estaria aqui. Então, parabenizar a todos que fizeram desse jogo de hoje essa grande vitória, que a gente possa começar a nossa trajetória de 2026. Obrigado. Muito obrigado ao Bruno Henrique, recordista de títulos ao lado do Arrascaeta da história do Flamengo, falando sobre essa primeira vitória na temporada, Kelly. Muito obrigada ao nosso time de repórteres, Bruno Halper e Ana Flávia Nunes, direto do Maracanã, com as repercussões desse jogo. A qualquer momento, quando os técnicos estiverem falando, Felipe Luiz de um lado, Diniz de outro, a gente também mostra a palavra dos comandantes para vocês aqui no Troca de Passes. Gente, vamos falar um pouco mais desse jogo, que eu acho que foi com o Flamengo em uma boa rotação, apesar de ser a primeira partida da equipe principal. A gente estava muito na dúvida de como ia chegar esse elenco, ainda mesclando um pouco, né, reservas com titulares, mas eu acho que foi uma boa apresentação do Flamengo e a gente também vai poder repercutir tudo isso com a galera que estava na nossa transmissão, Antero Neto, Jéssica Sescon e Fernando Praz. Eu quero saber se vocês concordam que nem parecia exatamente o primeiro jogo da equipe principal do Flamengo. Estavam em uma boa rotação, amigos. Boa noite, bem-vindos. Tudo bem, Kelly? Boa noite para você, para o Mansur, também para o Alex. Inclusive, eu falei com o Praz durante o jogo, né, no finalzinho do segundo tempo, até falei o seguinte, olha, tem uma questão que tivemos uma expulsão no comecinho do segundo tempo, mas será que o Flamengo passou nesse primeiro teste, assim, de ver como é que o time estava? Praz, boa noite, bem-vindo, amigo. Boa noite pessoal do estúdio, quem está em casa assistindo a gente. Eu acho que provavelmente foi estratégia do Felipe, né? Ele sabendo dessa questão física, ele optou por empurrar o Vasco para trás, conseguiu isso, pressionou, teve a bola.
E a marcação do Flamengo foi sempre correndo para frente, né? Então o Felipe evitou o desgaste do time ter que correr 30, 40 metros para trás para recuperar espaço e depois atacar. E isso eles fizeram depois dos 15 minutos com muita competência, complicando o Vasco na saída de bola. Vários lances do Flamengo foram criados através de roubada de bola no campo de ataque. E com isso ele fez com o quê? Fez com que o Vasco tivesse que recuar. E aí o Vasco ficou muito longe para a transição da defesa para o ataque. E isso acabou gerando posse de bola do Flamengo, muitas situações. O Léo Jardim começou a ganhar destaque já no primeiro tempo. Aí, um lance, marcação, pressão e roubada. E isso foi a tônica do jogo. E o Flamengo fez isso com maestria. E por isso que eu acho que não desgastou tanto de ter que correr para trás. Aí vem o segundo tempo, uma expulsão aos 5 minutos. E aí facilita, né? Porque jogar com um a mais... E contando, o Antero falou várias vezes durante o jogo, é o primeiro jogo do Flamengo, mas é o segundo do Vasco, dessa equipe. Claro que o Vasco tem alguns dias a mais de treinamento, mas é começo de temporada ainda. Mas o Flamengo já no primeiro tempo era superior. Jéssica, boa noite, bem-vinda aqui ao Troca de Passes. Tivemos a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar para conversar com vocês aqui no Troca. 10, 15 minutos do Vasco interessantes no primeiro tempo. Teve aquela bola lá do Andrés Gomes, essa do GB. Mas já no primeiro tempo, quando a gente tinha 11 contra 11, os números do Flamengo eram bem superiores a do Vasco, né? O Flamengo não levou muito tempo, né? Boa noite, amigos aqui da cabine, amigos também que estão assistindo Troca. Não levou muito tempo para o Flamengo conseguir dominar, né? E a estratégia do Flamengo prevalecer em relação à estratégia do Fernando Diniz. Então, foi um Flamengo que conseguiu se impor, pisar no campo do adversário quase que na totalidade dos minutos, o tempo inteiro pisando no campo do Vasco, roubando a bola ali e deixando o Vasco acuado. O Vasco não conseguia sair jogando, a aproximação era lenta, a troca de passes era mais lenta do que chegava a marcação. Resumindo, assim, foi um Flamengo que chegou mais inteiro fisicamente para esse jogo, por incrível que pareça, do que o próprio Vasco, embora os dois times estão no início de temporada, né? Então, o Vasco foi cansando já no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo já mostrava esse cansaço, já não acompanhava as movimentações do Flamengo. No segundo tempo, então, com um jogador a menos, a gente viu isso aparecer ainda mais. Eu acho que a expulsão, sim, contou para que esse segundo tempo fosse completamente dominado pelo Flamengo, mas a verdade é que no 11 contra 11 o Flamengo já conseguia envolver, né? O Vasco já tinha caído na arapuca do Flamengo no primeiro tempo, né? No 11 contra 11, e o Fernando Diniz quebrava a cabeça para ver como sair dessa arapuca, né? Como fazer para o time trocar passes mais rapidamente, para aproveitar o PH que subia lá com ponta direita, fazendo essa amplitude por lá, né? Fazer essa bola chegar até lá, a saída acontecia pelo lado esquerdo, para tentar fazer essa inversão. Em alguns momentos o Flamengo neutralizou e as poucas jogadas boas do Vasco aconteceram aproveitando bastante o PH. Só que no segundo tempo a gente não conseguiu ver essa jogada se repetir. E mesmo com 1-0, Praz, foi um domínio do Flamengo em que ele teve a maior posse de bola, mas ele poderia muito bem, com a vantagem numérica também dentro de campo, como a gente diz, se sentar, né? Colocar o pé em cima da bola, gastar mais o tempo. Mas foi um Flamengo que continuou atacando. Então, assim, ele teve a vantagem numérica, estava com a vantagem de 1-0 também, mas continuou pressionando o time do Vasco. Ou seja, assim, no primeiro jogo mesmo do time do Flamengo, ele continuou atacando o time do Vasco, como a gente vê aí nos outros lances. Então, não foi um domínio só assim de posse de bola, foi um domínio de finalização também, de chances de gol, né? Não, foram muitas finalizações. O Léo Jardim no segundo tempo fez várias defesas. Os zagueiros do Flamengo jogavam na intermediária do Vasco, o Flamengo dava amplitude e dificultava a marcação do Vasco. Isso tem mérito do treinador também, né? Que consegue incutir isso nos jogadores. Mas aí eu acho também que esse ambiente que se criou, essa tensão que se criou, ajudou o Flamengo também a entrar ligado no jogo. Eu acho que isso acabou levando para o lado bom, né? Essa tensão de mudar o planejamento. A gente viu, é nítido que o Felipe Luiz ficou irritado, não gostou da mudança do planejamento, mas isso também acho que serviu para alertar, né, para acender o ambiente do Flamengo, e aí a gente viu isso no jogo. A gente tá vendo os lances ainda. Só mais uma perguntinha aqui, pessoal do Troca para Jéssica, porque o Léo Jardim, nós ouvimos há pouco, né, o Léo conversando com a Ana Flávia Nunes, falando, olha, foi só o primeiro jogo da temporada, tem muita coisa pela frente. Mas esse jogo traz algo de ensinamento para o time do Vasco? E quais seriam esses ensinamentos, Jéssica? Eu acho que o principal é entrar em campo sempre ligado, né, para poder sair dessa marcação. É claro que o Diniz tem como estratégia atrair o adversário para que ele faça realmente essa pressão alta. Então isso tem que estar aprimorado, porque se essa é a principal arma desse Vasco de Fernando Diniz, principalmente agora que não tem mais o Ryan para contar com esse jogador que faz a jogada individual, então isso precisa estar muito aprimorado. Em jogos assim, num clássico, tem que tentar equilibrar esse ritmo, né? É difícil fazer isso no início de temporada, volto a dizer, é claro que não está na melhor forma física o Vasco ainda, vai levar um tempo, mas isso precisa ser cuidado, né? Porque se não fosse o Léo Jardim na partida de hoje, esse placar teria sido bem mais elástico. Quantas defesas o Léo Jardim fez, Fraz? A gente estava olhando aqui, né?
Foram mais de 10? Foram mais de 10. Mais de 10, né? Defesas, E foram defesas difíceis, importantes, como a gente viu aí nos melhores momentos. Bom, o time do Flamengo tem mais um clássico pela frente, mas vocês vão mostrar já a classificação. Respira um pouquinho mais aliviado, sai daquela zona do quadrangular do rebaixamento. No domingo enfrenta a equipe do Fluminense e o Vasco da Gama já no planejamento de encarar o Boa Vista com o time alternativo na próxima rodada do Carioca, também no domingo, jogando fora de casa. Viu, Kelly? Muito bem, amigos. Deixa, antes de me despedir de vocês, ouvir as primeiras impressões do Mansur e do Alex depois desse jogo. A gente falava desse Flamengo que estava numa rotação interessante já para esse primeiro jogo do elenco principal. Um Vasco que teve, sim, a partida um pouco condicionada pela expulsão muito cedo, no início do segundo tempo. O que vocês acreditam que sejam os destaques desse primeiro clássico carioca de 2026? Além desse trio. Esse trio brilha sempre, né? Isso aí. Não, o grande destaque do jogo é o Léo Jardim, né? Pelo volume do Flamengo, um jogo de 32 finalizações, 10 defesas e que termina 1-0, o Léo Jardim ainda assim é o destaque. O jogo tem dois momentos um pouco distintos para mim. O Flamengo dominou o tempo todo, o que chamou, de fato, o ritmo chamou muita atenção pela capacidade do Flamengo de estabelecer esse volume que ele teve o tempo todo a partir de uma pressão muito forte, recuperar a bola rapidamente. Agora, as propostas também eram diferentes, né? O Vasco tentava, como disse a Jéssica, a partir de uma saída em que ele concentrava por vezes o Nuno e o Coutinho, junto com o volante, junto com defensores, para melhorar o primeiro passe, fazendo com que os pontas do Vasco fossem o Gomes e o PH pelo lado direito, tentar atacar em estocadas, em bolas longas, pegando as costas da pressão para esses jogadores arrancarem. Então, naturalmente, era o Vasco que ia ter menos tempo com a bola. O Flamengo teve o domínio do primeiro tempo e encontrou jogadas de finalização, mas em combinações pelo lado do campo que terminavam em cruzamento. Ainda assim, eu acho que dependendo da formação que o Flamengo usa, e essa de hoje, por exemplo, com o Bruno Henrique como o 9, hoje ele não fez o trabalho daquele atacante que sai para ficar numa meia esquerda, como ele fez em alguns jogos, com a presença do Carrascal, ele fez a função do centroavante. O Flamengo tem algo nos últimos metros do Flamengo que eu acho que ainda falta, desde o ano passado, em alguns momentos, especialmente contra times em bloco bem baixo, para o Flamengo transformar muito volume em chances claras. A situação mais clara do primeiro tempo é do Vasco ainda, com isso tudo. A única finalização do Vasco no jogo, porque teve a do Gomes, que já era dentro dessa estratégia do Diniz, que dá na trave, mas o lance estava em impedimento, ele não conta na estatística, mas foi uma escapada. E tem o lance do GB no passe do PH. O Vasco acabou tendo até as situações mais claras do primeiro tempo, apesar do enorme domínio do Flamengo. No segundo tempo, assim, com a expulsão, o Vasco se limita a defender. Acho que o Piton vai mal na forma como ele rebate a bola do gol. Ele poderia ter tentado uma outra solução ali, ele acabou quase assistindo o gol. Afastou fraco, né? Isso. E acho que o Flamengo melhora de vez quando o Vasco, que o tempo todo defendeu mal o centro da área, tem muita dificuldade a partir da entrada do Samuel Lino, que estabeleceu uma conexão dele um pouco mais por dentro, encontrando o passe por baixo para o Pedro, quando o Flamengo aí teve um jogador que conhece a função do 9 em campo. O Flamengo aí tem uma sucessão de chances, já também no 11 contra 10, e aí aparece demais o Léo Jardim, evitando que o placar fosse maior. Bom, assim, né? Os amigos estão trabalhando faz tempo, né? Eu não quero demorar e prolongar nada. Não quer demorar, mas eu tenho mais uma pergunta para eles. Quer dar nós temos uma gravidinha ali. Ela precisa descansar. Pode, né? a dela tá com o tornozelo inchado ali, retenção de líquido. Tá bom, beleza. Bastante. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Pode então, antes fazer. do Alex falar um pouquinho do que ele achou dessa partida, desse clássico. Eu quero saber sobre esse Vasco que precisa resolver alguns problemas. A gente sabe que está ainda nesse início de temporada. A gente viu um Vasco que oscilou muito em alguns momentos em 2025. O que tem que fazer para tentar evitar essas oscilações agora nessa temporada, minha gente? Só para trazer informação, o Vasco acertou 2 contratações, né, para o ataque do Brenner e do Rinestrosa e também estendeu o vínculo de contrato do Andrés Gomes até 2031. Diga lá, gente. Essa pergunta não é simples de responder, né? Mas acho que começa elevando o nível técnico da equipe. Quando você tem uma equipe que, com jogadores no nível técnico médio, que é a avaliação que eu faço do elenco do Vasco, esses jogadores eles tendem a oscilar o seu desempenho. Por isso que eles são jogadores numa faixa de valores específica, né? Mediana. Porque eles variam no seu próprio desempenho individual. Isso impacta no coletivo e impacta ao longo da temporada. A gente vê que ao longo da temporada o Vasco tem sofrido com essas questões. Agora, é um Vasco que parece estar indo ao mercado justamente para corrigir isso para esse ano. Acho que é o caminho.
eu acho que complementando a pergunta da Kelly é o seguinte, qual vai ser esse Vasco de 2026? É um Vasco 2026 ou ainda é um Vasco com resquícios lá de 2025, né, Praz? Eu acho que agora, principalmente com a saída do Rayan, do Verratti, é um Vasco 2026, né? Porque o Vasco de 2025, a gente comentou aqui, esses dois jogadores fizeram 47 gols. É um absurdo, né? O número de gols. Então o Vasco vai ter que achar, o Diniz vai ter que achar soluções. Tem o Rojas, que chegou agora também. Tem o Hinestrosa, o Brenner, que estão chegando, vão ter que se adaptar, são jogadores de outra característica. Mas o Diniz vai ter que descobrir um jeito de conseguir tirar mais desse Vasco. O Pix do Alex é CPF, né? Tô mandando aqui o Pix. Tá? O Alex elogiou a gente e liberou a gente mais cedo. Exatamente. Que grande amigo, hein? Ele tá de chefe aqui, ele que tá comandando. Nosso técnico é Alex aqui. Obrigada, amigos. Mandei o Pix, viu, Alex? Se vocês não tivessem com uma grávida aí, eu ia judiar um pouquinho mais, mas hoje já não pode, meu Deus. De novo, esse termo não pode usar, desculpa. Tá bom. Ele aceitou o Pix, que eu sei, tá? Antero, Jéssica, Fernando, um beijo e um beijão pra mamãe do ano, né? Um beijo pra Estelinha, que agora vai poder descansar depois de ter acompanhado um baita clássico. Beijo, gente. Boa noite. Valeu. Bom, vamos seguir por aqui. Alex, quero ouvir, então, tu falar um pouquinho mais sobre o clássico vitória do Flamengo por 1-0 e a estratégia do Filipe Luiz, que deu mais certo em uma estratégia de planejamento que também funcionou, com o Flamengo trazendo sua equipe principal mais cedo. Mesmo o Vasco estando num estágio, às vezes, com um pouco mais de tempo de treino, já com essa equipe um pouco mais jogada, às vezes você pode falar assim, poxa vida, por que não tentou pressionar um pouquinho mais? Tentou, é que não é fácil pressionar essa equipe do Flamengo. Mesmo voltando agora desse primeiro período de treinamento, de pré-temporada, dá para perceber a competência do Felipe, com a sua comissão, para deixar os jogadores, primeiro você tem que ter um nível de interesse muito grande dos caras, porque você vem de um ano super vitorioso, para vir para outro. E quem quiser jogar no Flamengo, daqui para frente vai ser assim. Sempre foi e agora mais ainda, né? Então, o que o Vasco ele fez, ele teve a oportunidade, sim, de fazer gol, principalmente na chance com o GB. É uma chance que você, num clássico, para o propósito de jogo contra um time que é dominante, você perdeu uma chance da maneira que perdeu. E para o Vasco, que naturalmente está trazendo um Brenner, ia procurar alguém no mercado, porque você perdeu um Rayan, você tem que ter um jogador nesse nível. Consegue o Hinestrosa, que também é um jogador para causar esse impacto positivo numa equipe como essa, principalmente em velocidade, porque eu jogo na média baixa com o Flamengo. Eu faço essa escolha, eu preciso ter velocidade. O GB ele pode te entregar isso, seja numa roubada de bola ou você numa saída de bola, e o Andrés pode fazer isso também. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo ele dificultou isso também, né? Mesmo nesse momento inicial de ano, você já percebe que eles estão... Falta, naturalmente, ainda acúmulo de trabalho, falta energia para você fazer movimentos, recuperar e fazer de novo. E dentro dessa repetição, ao longo das repetições, você conseguir ir acertando, vamos dizer assim. O Vasco ele veio esperando, daí depois de tudo isso, não fez o gol com o GB, você acaba, lógico, tendo esse tipo de lance que com o tempo, essa sintonia fina vai melhorar, né? A tendência é isso. Só que ficou um jogo, o Vasco permitiu um jogo muito confortável para o Flamengo para esse momento de início de temporada. Eu não sei a carga de trabalho que eles também estão, mas a escolha foi feita, isso tudo antes da expulsão. Depois da expulsão, está no 0-0, né? Você vai dar esse passo atrás. Eu vou esperar, vou praticamente fazer essa linha de 5, 4 ali na frente, ou 4 fazendo alguém um quinto com 3 e 1... Você vai tentar fazer. Só que o Flamengo, ele conseguiu, mesmo nesse início de temporada, jogar por dentro, criar essas situações. Começa a trocar jogadores, vamos dizer, que está com o tanque cheio, porque estava fora do jogo, e entram já numa qualidade, já numa sintonia muito grande, que esse elenco já tem. É o mérito do Felipe também manter esses jogadores com um nível de comportamento para esse sentido que ele quer. Isso tem aquilo da treinabilidade, que você repete dessa maneira, está na cabeça dos atletas e você encoraja. Olha da maneira que você joga praticamente no terço final, então você vai batendo, vai tentando, até que nesses jogadores de qualidade acaba sobrando uma bola, como tiveram a cabeçada do Cebolinha, como teve o cruzamento da cabeçada do Bruno Henrique. Aí sobra uma bola que não é fácil de pegar, mas um jogador talentoso ele pode fazer. E por isso acho que o contexto do jogo ele acaba vindo com a vitória merecida do Flamengo, mas a expulsão atrapalhou tudo e completamente qualquer situação do Vasco tentar buscar algo. Por quê? Porque falta realmente essa velocidade com qualidade para uma transição que, de novo falando, tem que esquecer o Rayan, tem. Mas falando da característica,
ele acabou perdendo. Então, nem com todo elenco, nem toda vez que se for jogar com o Flamengo, vai dar para jogar dessa mesma maneira. Acho assim, o grande mérito, se a gente olha o jogo, o desenrolar do jogo, o grande mérito do Flamengo foi conseguir, com um time que em tese não estava sendo preparado para jogar hoje, né, tinha um outro planejamento, conseguir fazer uma pressão que não é simples pressionar o Vasco, porque o Vasco coloca muitos jogadores para fazer esses primeiros passes e muitas vezes os seus jogadores mais técnicos, que muita gente espera ver nos últimos metros de campo, eles vêm atrás participar desse início de jogada. Então, você tinha às vezes o Barros entrando entre os dois zagueiros abrindo muito, laterais partindo como pontas, especialmente o Paulo Henrique, Nuno, Coutinho, todo mundo participando desse início de jogada. Não é simples, você precisa comprometer às vezes muitos jogadores para conseguir fazer essa pressão. E o Flamengo sustentou, o fato do Vasco ter tido até a grande chance do primeiro tempo antes do gol, mas só ter tido essa escapada, basicamente, a outra foi a do Andrés Gomes na trave, mas tinha um impedimento. E da escapada foi legal que ela saiu realmente, né? Essa escapada veio lá de trás. Porque, inclusive, está o Nuno ali atrás. Começou lá com o Léo Jardim, exatamente. Está o Nuno atraindo marcação lá na saída. Vem o Andrés Gomes, o Nuno baixa, o Piton fixa a marcação do Royal e a bola vai nas costas do Royal para a corrida do Andrés Gomes. Mas o fato do Vasco ter tido poucas vezes essa possibilidade de correr no espaço é muito porque a pressão do Flamengo impressionou pelo momento da temporada, pelo momento do time. Porque organização você pode ter, normal. Ali você sabe onde você tem que estar, só que você tem que ter perna. Além de perna, você tem que ter os reflexos para tudo isso. Você vê o Vasco, ele marcava assim com 2, com 3 mais centralizados. O Flamengo com esses 3 por trás um pouco mais aberto, porque isso aqui eles dividem bem a marcação. Só que ele foi conseguindo realmente fazer isso para um início de temporada. É um time que já está realmente programado. O fato do time ser bem treinado contribui para isso. Você corre menos, você tem a pressão muito estruturada, você desgasta menos e você tem mais eficácia na hora de fazer essa pressão. Deu para perceber que o Vasco se programou bem para a questão ali do menino, né, do Daniel Salles. Para forçar bastante ali com o PH, porque não é fácil acompanhar. Tentar jogar um pouquinho em cima dele. Então, quando vinha aqui um Coutinho, alguma coisa, uma bola longa nele, para tentar fazer as jogadas. Mas ele foi bem, né? Embora tenha sido o único jovem da equipe sub-20 que tenha sido mantido para esse jogo, ele se saiu bem assim nesse teste. Ele se saiu bem e aí prova que é o seguinte, esses meninos se sobem numa estrutura que, igual a gente falou do jogo passado, realmente ele facilita. Você pega o Vitão, vai estrear, poxa, já joga nesse prazer de ter o controle realmente do jogo, né? Então, você tem saúde para correr atrás numa transição defensiva, alguma coisa desse tipo, mas você joga num time que é dominante a maior parte do tempo. Então, tem que se acostumar já com isso também. Assim, aí até também a outra questão, né, que é muito clara no Flamengo. O Flamengo entrou em campo, você olha para a escalação do Flamengo, com exceção do Daniel Salles e o Vitão, obviamente, que é um reforço, que chegou agora, você olha, mas esse time poderia ter sido titular em qualquer momento do Campeonato Brasileiro. E é um time que... Vamos pegar um jogo icônico do Flamengo do ano passado, final da Libertadores. É um time que tinha 5 titulares só. Aí, repetindo. Rossi, Léo Pereira, Pulgar, Carrascal, Bruno Henrique. É evidente que tinha circunstâncias, o Pedro não estava pronto, né? Poderia ser mais... Mas também não começou hoje, mas enfim. Só que as substituições, você tinha o Varela no banco, jogou o Emerson Royal. Tinha o Ortiz ou o Danilo, né, que no final o Ortiz estava voltando da lesão e acabou jogando o Danilo, entrou o Vitão, com um reforço de altíssimo nível. O Alexandre, sim, estava no banco, jogou o Daniel Salles, que é jovem. Jorginho está fora ainda, se preparando, a Arrascaeta ainda fora, preparando. Acabaram entrando o Everton Araújo, que ele tecnicamente vem crescendo, né? Acho que algum trabalho assim da comissão técnica tem ali também, porque a parte técnica dele evoluiu muito de um ano para o outro. Entrou o Samuel Lino fora, jogou o Cebolinha. Você vê que as substituições são num nível muito alto, né? Se você pega muitos outros times brasileiros, você troca 6 jogadores para iniciar uma partida dessa, você vai ter alguns jogadores... Falar que é no mesmo nível... Ou nesse nível dos substitutos do Flamengo é muito alto.